Gustavo Cerbasi em mais um vídeo na parceria com BTG Pactual Digital, hoje para te ajudar a organizar melhor suas escolhas de investimentos. A ideia é discutir um passo a passo para se começar a investir ou, se você já investe, o que é bem provável, para ajudar você a entender como que são feitas as priorizações, a organização da estratégia de investimento para que você faça escolhas que reflitam a sua necessidade. Um erro muito comum das pessoas que começam a pesquisar sobre investimentos, aquelas pessoas que não estão satisfeitas com a sua poupança, um fundo num banco de varejo tradicional, uma escolha mal feita que não está tendo rendimento, a pessoa faz a pesquisa, vai encontrar produtos com bom desempenho num banco digital, numa corretora de valores, produtos complexos que não conhecia, de repente vai estudar, vai entender e, obviamente, é natural que a pessoa queira encontrar aquilo que traga mais rendimento para o seu patrimônio, que permita fazer o seu dinheiro crescer mais. Teoricamente, o que está na cabeça das pessoas é que se alguém tem um perfil arrojado e um produto de maior risco, um fundo de ações, uma carteira de ações, um fundo multimercado mais complexo, se esse produto traz um desempenho interessante para quem tem perfil arrojado, por que não traria para mim? Por que não serve para mim esse produto? Vamos lá, na verdade não é simplesmente aceitar ou não correr riscos que nos leva a escolher um produto de menor liquidez, ou um produto de maior risco, ou um produto mais complexo. Toda carteira de investimentos, quando bem montada, ela tem que refletir a necessidade do investidor. Basicamente, o que nós estamos falando é que uma boa carteira de investimentos, ela tem um bom projeto daquilo que se chama no mercado financeiro de alocação de ativos. Alocação é selecionar o seu investimento de acordo com a necessidade. Em primeiro lugar, de liquidez que você tem. Em segundo lugar, de prazo que você tem para concretizar seus planos. Em terceiro lugar, respeitando necessidades que muitos acabam esquecendo, mas necessidades que existem e que normalmente só vão ser evidentes quando surgir uma necessidade de curto, médio e longo prazo. Então, para aqueles que estão começando a investir ou para aqueles que têm uma grande massa de investimentos e querem começar a dividir essa massa em em produtos mais eficientes, a orientação é: divida a sua estratégia em algumas etapas, em algumas fatias. Eu, nos meus cursos, nos meus livros, eu sempre oriento as pessoas que antes até de começar a investir, essas pessoas deveriam fazer uma reflexão sobre a qualidade do seu consumo. Digo qualidade de consumo porque uma pessoa que tem um orçamento mais resiliente, mais flexível, um orçamento que tem mais gastos variáveis, por exemplo, um percentual maior dos seus gastos voltados para lazer, cuidados pessoais, qualidade de vida, verbas específicas para sair da rotina, essa pessoa está mais preparada para assumir investimentos complexos do que aquela pessoa que tem um empilhamento de prestações a pagar, prestação da casa, prestação do carro, escola das crianças, plano de saúde. Por quê? Porque, acontecendo um imprevisto, a pessoa que tem um orçamento mais flexível vai poder manobrar seu orçamento, cancelar a viagem do próximo fim de semana, postergar a viagem das próximas férias para um semestre seguinte porque aconteceu algum imprevisto. Então, quando há um orçamento mais flexível, eu consigo manobrar os imprevistos no meu orçamento e isso me permite ter uma qualidade diferente na carteira de investimentos, por exemplo, tendo investimentos com menor liquidez. Eu não vou contar com o saque imediato daqueles recursos, eu consigo escolher produtos mais complexos. Então, primeiro passo para quem está organizando seus investimentos é atente para a sua qualidade de consumo, atente para a redução dos gastos fixos ou diminuição dos pagamentos parcelados para ter mais gastos pontuais, gastos à vista, experiências de curto prazo que estão previstas, mas que poderão ser postergadas ou ajustadas caso aconteça algum imprevisto. Segundo ponto importante. Você não vai assumir graus de risco maiores, você não vai assumir um grande projeto para o seu futuro enquanto não estiver com um presente bem administrado. O que é um presente bem administrado? Recursos para lidar com imprevistos que não sejam aqueles recursos que eu posso manobrar no orçamento. Vamos prever que possa acontecer um problema, um acidente de automóvel, um problema de saúde, uma reforma emergencial em casa, uma oportunidade de fazer um curso vinculado ao meu trabalho que não estava nos planos, eu tenho que desembolsar aquilo. Então, se eu tenho de onde tirar recursos para manter o meu orçamento equilibrado, mesmo diante de um grande imprevisto presente, eu vou ter uma situação de maior tranquilidade e previsibilidade. Então, a primeira preocupação quando se fala de investimentos é ter uma boa reserva de emergências, né? E a gente chama de emergências não necessariamente vinculando o uso dessa reserva a uma emergência médica, uma emergência de acidente, mas uma oportunidade. Eu quero reformar minha casa, eu descobri que, de repente, pagando à vista um eletrodoméstico tem um desconto bem maior do que parcelando, eu vou tirar o recurso da reserva de emergências e o que eu
pagaria parcelado, eu vou recompor minha reserva nos próximos meses. Então, a primeira preocupação do ponto de vista dos investimentos é ter uma boa reserva de emergências. Então, eu primeiro melhoro o meu orçamento com um orçamento mais flexível, depois eu começo a trabalhar os investimentos com uma reserva de emergências, um bom volume em renda fixa, com liquidez acessível. Esse bom volume vai depender muito da empregabilidade, da estabilidade que você tem na sua renda. Então, pessoas que têm uma carreira muito previsível, muito sólida, não correm risco de perder o emprego, vão ter 2, 3 meses do seu consumo familiar alocados em bons produtos de renda fixa com liquidez imediata. Pessoas que têm uma carreira mais tumultuada, não têm a segurança de continuar empregado durante 6 meses, durante 1 ano, vão ter uma reserva um pouco maior, deveriam ter 6 meses talvez do seu gasto mensal alocados num bom produto de renda fixa. É somente depois de ter um orçamento revisto para ter mais qualidade e flexibilidade, somente depois de ter uma boa reserva de emergências em renda fixa com liquidez, que nós vamos pensar num projeto futuro, um projeto para a Previdência. Para a Previdência, que pode até ser feito com um plano de Previdência. O que é melhor? Plano de Previdência, carteira de ações, títulos? Depende do quão disposto, quão disposta você está em administrar sua carteira. Quando eu falo de plano de previdência, eu estou falando de um produto focado no atendimento de uma necessidade, na construção de uma renda ou de um patrimônio futuro, que numa conversa inicial eu vou decidir se eu vou resgatar tudo de uma vez, se eu vou resgatar aos poucos, se eu vou realmente tirar uma renda daquele produto, mas enfim, se eu tenho um orçamento flexível, se eu tenho uma reserva de emergências, a próxima preocupação deveria ser com garantir o meu futuro caso outros projetos deem errado. Caso meu pequeno empreendimento familiar não dê certo, caso minha carteira de investimentos de risco não dê certo, caso minha carreira desande por algum momento, eu tenho que saber que algum projeto meu vai ter que garantir no futuro uma renda. Qual renda? Eu estipularia aí um plano de previdência que construísse, num prazo que eu considero razoável, a renda que eu considero necessária para cobrir meus custos fixos, um padrão de vida digno, minimamente digno, porque eu terei outros instrumentos para construir outros projetos futuros. Então já são 3 pontos colocados aqui. Orçamento flexível, uma reserva de emergências que me permita garantir o presente, um plano para a minha previdência, que pode ser feito com um plano de previdência ou com outros investimentos, ações, títulos, fundos imobiliários, enfim, algo que eu esteja reservando para garantir renda no futuro. E normalmente quando eu tenho esses 3 pontos equacionados, orçamento, reserva de emergências e plano para a previdência, se eu consigo reservar mais dinheiro, se eu consigo poupar mais, eu vou investir com maior grau de risco para a construção de objetivos que têm maior flexibilidade. Então, o fundo de ações, a carteira de ações, os projetos mais ousados, meu investimento em criptomoedas, qualquer tipo de investimento especulativo que eu venha fazer, com algum tipo de aposta no desempenho da renda variável, vai ser com a liberdade de poder talvez ganhar mais caso a minha escolha seja bem sucedida, ou poder postergar caso a minha escolha seja infeliz. Então, tipicamente, o bom investimento em renda variável é aquele que me dá liberdade, do tipo, quando eu juntar 50 mil reais, eu somo esse valor ao carro que eu tenho para trocar de automóvel. Uma boa escolha em renda variável, eu consigo antecipar a compra do meu próximo automóvel. Com uma escolha ruim, talvez eu tenha que postergar e cuidar mais do meu automóvel, mas eu tenho a liberdade que às vezes eu não teria se fosse para construir uma festa de casamento, a faculdade do meu filho, algo que exigiria um investimento mais conservador. Na prática, esse meu quarto elemento da estratégia de investimentos, ele vai ser mais exposto em renda variável se eu tiver objetivos mais flexíveis, menos exposto em renda variável se eu estiver construindo algo um pouco mais palpável. E aí, isso traduz muito bem o conceito de alocação de ativos. Quanto mais conservador tiver que ser, quanto mais preso à data, quanto maior exigência eu tenho comigo mesmo na concretização de um projeto numa data conhecida, mais conservadora vai ser a carteira. E com isso, eu vou entender como que se investe em renda variável, como é que se aproveita os bons produtos de fundos multimercados, de fundos de ações, de carteiras de ações, investimentos em negócios em geral, sem comprometer outras estratégias da minha vida. Eu invisto em renda variável, eu invisto em negócios quando eu já tenho o meu presente protegido por um orçamento flexível e uma reserva de emergências. Então eu vou tratar esse meu momento presente com manobras e resgates de elementos que estão ali para cuidar do meu presente. Eu tenho o meu futuro equacionado caso minhas escolhas deem errado, numa criptomoeda, numa ação, numa compra de imóvel, numa construção de alguma coisa. E com isso, com os elementos que me dão essa proteção,
orçamentária, de reserva de emergência, de previdência, eu consigo saudavelmente, de maneira bem saudável, construir uma carteira de renda variável, uma carteira de risco com menor grau de ansiedade. Então, nós não estamos falando apenas de desempenho, estamos falando de um desempenho combinado com previsibilidade, com estabilidade, segurança e consciência de que eu estou montando uma estratégia de maneira a atender aquilo que eu realmente preciso, que não é apenas uma renda futura. É uma estabilidade e segurança presente, uma dignidade e garantia futura e a oportunidade que eu me dou com boas escolhas de construir, talvez num prazo mais curto, com investimento em renda variável, aquilo que demoraria muito mais tempo a construir com produtos de renda fixa. Assim se monta uma boa estratégia de investimentos. Espero ter ajudado, que você faça bons investimentos e que enriqueça com esses investimentos. Afinal, enriquecer é uma questão de escolha.